Bom, gente, nós vamos, nesse momento, portanto, dar por aberto os trabalhos da noite, repetindo, hoje, dia 19 de abril do ano de 2017. Nós vamos dando continuidade ao estudo das cartas de Paulo, estamos especificamente no capítulo 4 de Romanos. Hoje vamos trabalhar com o tema fé, fundamento da felicidade. Eu gostaria de convidá-los para nos acompanhar na leitura da missiva endereçada por Paulo aos cristãos da cidade de Roma. Nós vamos então abrir no capítulo 4 e vamos ler. O texto é extenso, vamos aqui trabalhar a partir do versículo 7. Eu vou colocar a imagem para aqueles que quiserem acompanhar conosco. Abraão foi justificado pela fé. Vamos lá, versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Na circuncisão. Não na circuncisão, melhor, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando ele também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. O verso 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Vamos mais um pouco. E não enfraqueceu na fé, mas atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus.
e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isto lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele aquele dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Bom, gente, essa carta, especificamente nesse capítulo, ela traz para nós desafios fundamentais no nosso entendimento no que remonta à caminhada evolutiva consciente. A doutrina espírita veio ao mundo há 160 anos. Hoje é dia 19, ela chegou para nós no dia 18 de abril, no ano de 1857. Como a chave reveladora, a chave que iria abrir as portas para o entendimento de todo o mecanismo evolucional do espírito, criado simples e ignorante, até atingir as culminâncias da perfeição relativa do espírito, chegando, portanto, na condição de um espírito puro. Esta carta, ela nos fala, ela nos convida a refletir um pouco sobre a história, para que nós possamos partir para um horizonte mais amplo no que remonta ao nosso desafio pessoal e intransferível de evoluir. O texto se refere a Abraão, o pai das nações, o pai de todos os povos, a definir um aspecto simbólico, mas de transcendência para todos nós. Abraão, pai dos judeus, dos hebreus, no seu sentido do encaminhamento da Escritura, numa projeção operacional de uma fé no Deus único, sem dúvida, ele remete para nós esse grande projeto, lembrando dos desafios do paganismo daquela época que viveu Abraão. Abraão, que foi contemporâneo ou parente, para alguns estudiosos, de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Era um período de muita conturbação. E Abraão, na época Abrão, resolve, atendendo o chamado do Senhor, ir para outras terras, em busca da Canaã, a Canaã prometida. Porque naquele território que ele vivia, havia muitas complicações do próprio paganismo ou mesmo da corrupção dos princípios básicos da fé, da lei. Então ele, ainda dentro dos princípios que não se estabeleceu, que veio a se estabelecer por ele mesmo com a chamada circuncisão, que é o selo da fé no mecanismo judaico, não é? Nós fizemos um estudo há pouco tempo sobre o assunto, mas ele naquele momento ainda não tinha, não havia então o procedimento da circuncisão. Então por isso é que o Paulo vai falar mais adiante sobre esse assunto. Por exemplo, vamos partir do versículo 9 para a gente dar continuidade ao que nós paramos, aonde nós paramos na última semana. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. A definir que a fé, ela foi imputada no seu sentido de um convite que veio de fora, que foi atendido por ele, que posteriormente trouxe
uma base para que a fé de Abraão partisse dele para com o Senhor. Esse movimento histórico, ele representa a nossa relação com o Senhor. No seguinte sentido, nós somos criados pelo ato divino, pela expressão soberana do amor do Senhor, que nos cria, portanto, simples e ignorantes, mas com todo o potencial a ser desenvolvido. Então, nos primeiros mecanismos, vamos dizer assim, da caminhada evolucional, do princípio mais simples até chegar na fase hominal, nós somos como que convidados pelas circunstâncias da vida para projetar o nosso crescimento, auxiliados por forças externas. Até que quando nos despertamos na fase da razão, iremos ser convidados para desenvolver a nossa fé, para que ela, porque ela é inata, ela é ancestral, a confiança, a busca desta relação com o Senhor, ela vai saindo de um mecanismo, vamos dizer assim, de instintividade para se projetar no ponto em que hoje podemos já discutir com clareza, da fé raciocinada, que se caracteriza pela análise, pela observação e, acima de tudo, pela operação, pela prática, que vai trazer para todos nós as consequências do investimento, da experiência. E a fé vai se sublimando. Ela vai entrando nos princípios intuitivos que passam a ser a base das concepções espirituais do ser, que o tempo todo vai como que ampliando seus horizontes, em busca de percepções cada vez mais, vamos dizer assim, mais sutis. E assim o ser vai produzindo, através da sua mente, dos seus sentimentos, vamos dizer assim, aquela obra que vai cada vez mais se aproximando com as grandes projeções que vêm do arquiteto, do grande arquiteto do universo, numa expressão muito utilizada por alguns companheiros estudiosos da filosofia mais antiga. No versículo 10º, Paulo vem dizer assim para a gente. Observemos que interessante. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Aí, historicamente, ele responde, na circuncisão. Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Era aquele momento do convite. E a fé vai se despertando de uma forma gradativa. Não de uma forma, vamos dizer assim, com conhecimento para partir para uma metodologia racional. Seria como se aquele movimento inicial se caracterizasse ainda pelos processos do empirismo, pelos mecanismos do despertar, pelo impulso que vem de fora. E, naturalmente, como que o psiquismo responde? A partir do momento, então, que a gente sai para o caminho, que nós vamos buscar na vida, viver aqueles princípios que começam a brotar na nossa intimidade, vai caracterizando uma base, vai fundamentando procedimentos que irão nos alicerçar para procurar cada vez mais aprimorar o ser, consolidando ensinamentos que vão nos libertando.
e que vão nos convidando a integralizar com aqueles que estão na retaguarda, bem como aqueles que se encontram na vanguarda. Por isso nós nos socializamos. E quanto mais vamos nos integrando no contexto da vida, nós vamos como que recebendo um sinal, uma marca, um selo, que o Paulo trata aqui como o selo da justiça. Nós vamos como que confirmando para nós mesmos que a filosofia aplicada, ela nos oferece segurança, ela nos traz bem-estar. A filosofia bendita, a filosofia que nos coloca em planos acima dos procedimentos racionais, práticos. Por isso é que é importante que a gente reflita sobre essa grande trilogia que a doutrina espírita nos enseja para operacionalizar: filosofia, ciência e religião. A filosofia que indaga, que discute, a ciência que opera, que registra, que constata, e a essência, que é esse comportamento cada vez mais ajustado. Não há regras que vêm de fora, institucionalizadas, como selos, como carimbos, que muitas vezes nós buscamos no sacerdócio, na autorização que vem de alguém, né, para conferir se nós estamos agindo certinho. Não isso. Não mais esse procedimento. Mas vamos dizer assim, entender que antes não sabia. E por isso, por não saber, cometemos atrocidades, cometemos erros. E quando quedados por se envolver no jogo da sedução, a queda nos trouxe dor, dificuldade. Como agora nós estamos constatando. Tem coisas que andam acontecendo conosco que agora a gente está observando. Mas possivelmente isso já vem batendo na nossa porta há muito tempo. Como avisos sutis, como toques de classe, poéticos, musicalizados, carinhosos, e que de repente agora a gente começa a observar porque o calo está doendo, porque a dor está batendo, porque a desencarnação chegou, porque a obsessão se estabeleceu. Então, não nos resta outra condição de parar para indagar. Por isso é que Jesus nos convida a refletir sobre a importância do atendimento espiritual ao sofrimento, porque ele atinge ao sofredor. Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados que têm sede de justiça. E extraordinariamente ele define que bem-aventurados são os misericordiosos, porque os misericordiosos alcançam misericórdia. O bem que tu fizerdes, ele vai naturalmente te advogar. Então, é um movimento muito interessante. Quando quedados, somos convidados a pensar, a refletir sobre os sinais, sobre as dores, sobre o selo da justiça ou o selo da fé. Eu vou fazer uma adequação agora com o texto. O selo da justiça. A justiça no seu sentido de concepção do que é certo, do que é errado? Ou a justiça lá de fora? Aí eu vou discutir aqui o direito público ou o direito privado? Não é? O interesse do indivíduo ou da coletividade? É importante nós verificarmos que
cada expressão da vida, ela nos convida para que nós possamos desenvolver a justiça íntima diante da justiça divina, que dá a cada um segundo as suas obras. Dantes filhos, antes escravos. Vamos observar que interessante. Escravos do quê? Escravos como homens ou escravos como espíritos? E o que eu quero dizer com isso? Escravos como espíritos é quando nós nos tornamos, vamos dizer assim, necessitados de se libertar de algemas que nós mesmos criamos. Semeadura que foi implementada por excesso de justiça ou por ausência total de justiça, isso em foro íntimo, e que hoje representa cadeia. Cadeia. Porque todos os atos, eles ficam contabilizados na ótica da providência divina. Todos os registros das nossas ações, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, eles estão arquivados dentro do nosso mundo íntimo. A definir que arquivados amanhã eles serão desarquivados, consciente ou inconscientemente. É da lei. Então, nós estamos vivendo hoje debaixo do guante das nossas semeaduras do ontem. Eis o princípio estabelecido. É o regimento extraordinário da jurisdição divina. A reencarnação nos auxilia a compreender. A reencarnação, ela nos ajuda a verificar esse arsenal de experiências que nós temos dentro da gente. Desde os primeiros movimentos, como um princípio espiritual simples, bem simples, com total ignorância, até o dia de ontem, quando você praticou, relacionou, assinou, determinou, obedeceu às injunções da vida. E agora nós estamos sentados aqui, estudando com Paulo de Tarso em suas cartas, sentados simbolicamente com Allan Kardec, pela doutrina espírita que nos visita, para que a gente possa realmente colocar na balança os prós e os contras, a necessidade e a circunstância, o certo e o errado, o bem e o mal, a luz e a treva. É uma verificação totalmente pessoal e responsável. Todos nós estamos aqui para olhar para o espelho. A gente muitas vezes acha que a gente senta aqui para ler a escritura e ficar avaliando só a história. A história para nós, ela é o ponto de referência e não podemos abrir mão disso. Vejamos o versículo 12. O versículo 12 diz assim, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. O que nós poderíamos explorar aqui? Gente, cada versículo desse é um estudo. Vocês que estão estudando conosco há mais tempo sabem que nós aqui pelejamos porque nós temos que caminhar, não é, para passar uma visão geral, mas é complexo. Quando a gente começa a estudar com Kardec, com a metodologia de Emmanuel interpretando o Evangelho, a gente fica com muita dificuldade de caminhar, com muita pressa, viu, gente? Então eu peço desculpa para vocês, porque tem hora que eu tenho que acelerar mesmo.
Mas, vamos voltar. O que o texto propõe para a gente? Que existem aqueles que sabem, que estão na circuncisão. Existem os que não sabem, que estão na incircuncisão. Eles não foram circuncidados. Eles não passaram por aquele ritual. Não é? Eles não cravaram o selo da fé. E eu estou falando aqui da circuncisão espiritual, tá bom? E da incircuncisão pelo desconhecimento da ignorância. A ignorância. A ignorância. A ignorância que nos impede de ser feliz. Então, como que a providência divina atua com aqueles que são religiosos e com os que não são religiosos? Vamos trabalhar assim em linhas gerais para a gente entender. Exatamente essa a ideia. A providência trabalha com todos. Então você, por ser espírita, católico, evangélico, não tem assegurado um lugarzinho no céu. Isso é folclore. Fomos nós que adequamos esse sentido. Porque o materialista, o ateu, ele pode estar caminhando muito à frente da gente, pelos princípios que ele esposa na vida, pela sua capacidade de doação, de entrega, de renúncia, de felicitar o semelhante, de abrandar o caminho do outro. Ok. Mas muitas vezes ele pode esbarrar no problema do entendimento. O que aqueles que estão procurando olhar mais à frente poderão ter mais facilidade para compreender. Vou repetir. Mas compreendendo, isso imputa, isso traz uma responsabilidade enorme. Então nós poderíamos dizer o seguinte, que é melhor não saber. Porque quem sabe, ele é mais cobrado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então eu não quero saber. Eu não vou estudar. Isso é fuga. Porque a partir do momento em que a gente está começando a perceber que compreender, que estudar pode favorecer, e eu opto por não, eu estou agindo com rebeldia. Rebeldia. Uma rebeldia bem definida. Não, eu não quero. Eu vou continuar sentado fazendo as mesmas coisas. Eu vou continuar na minha. Não é? Aquele que não sabe, ele caminha indiferente. Indiferente no sentido de, se ele não sabe, como é que ele vai se envolver com esse selo da fé? Então ele sela, vamos dizer assim, ele vai carimbar um documento, né, na sua própria intimidade, que tudo que ele fizer vai trazer para ele um motivo amanhã dele procurar entender, porque o que nós fazemos, você atira uma pedra na água, essa pedra vai atritar, vai produzir energia, né, ondas, e a gente vai verificar as consequências. Você sabendo a lei da física, ou você não sabendo a lei da física, o que você fizer, o que nós fizermos aqui, traz uma mesma consequência. Tá claro? Só que a partir do momento que você conhece a lei da física, você pode usar a lei da física para produzir mais energia ou menos energia. Porque você sabe que o resultado ele é equacionado, ele é mensurável. Então, utilizando com conhecimento, você pode favorecer o seu encaminhamento ou você pode trazer dificuldades para você mesmo. Mas aquele que não sabe, ok, o que ele fizer é isso mesmo. Mas ele vai ter que, de alguma sorte,
colher o que ele fez. Como ele não sabe, se as consequências favorecer a ele, no seu sentido de trazer um bem-estar, ótimo, vou fazer de novo. Mas da próxima vez que eu fizer e que me trouxer um bem-estar, por certo a curiosidade salteia. A curiosidade vai nos convidar para marchar no sentido de, olha, eu quero saber por que isso está me fazendo bem. Mas isso está me fazendo mal. Eu atirei a pedra, atirei tanta pedra que eu estou com dor no braço. Ah, não vou atirar mais pedra. Então eu não quero saber. Aí eis que surge alguém, né? Chega alguém e vai dizer assim, olha, a pedra que você atirou, acertou a vidraça lá de casa. Nossa, me desculpe, etc. Ou eu vou reparar o dano, eu preciso. Aí eu não quero nem saber. São atitudes, são reações, são comportamentos. Diante da escolha do ressarcir, do reparar, ou do não estou nem aí, a vida vai devolver isso para o indivíduo. Até que ele, naturalmente, vai sendo levado a observar pela consequência. O que se torna muito mais complicado, muito mais difícil você trabalhar com consequência, do que efetivamente trabalhar com a causa. A consequência, querendo ou não, vai te remontar à causa. Aí você vai ter que recomeçar reparando. Agora, se você pode startar, você pode iniciar um processo, aqui agora, a partir de um estudo de evangelho, você vai proagir, não é? Ou seja, você vai empreender energia para promover atitudes mais qualificadas. Obviamente que você vai conseguir ter uma visão mais ampla do caminho a ser percorrido, vai escolher elementos para que você leve na viagem, você vai definir o território que você vai percorrer, que vai te trazer mais segurança, mais tranquilidade, fazer a viagem mais suave. É óbvio que é muito mais prazeroso. A Cleusa está fazendo uma pergunta e eu confesso, Cleusa, que eu me desconectei do chat. A Cleusa está dizendo, Beto, Kátia Souza está perguntando, mesmo com o arrependimento, não implica que seremos livres, certo? Ou seja, o erro já foi largado, mas a colheita é obrigatória. Por isso é que somos prisioneiros? A sua pergunta, Kátia, muito obrigado pela sua participação. A sua pergunta, ela é muito inteligente e apropriada para o momento. Porque vamos fazer um estudo, eu convido vocês a procurar em casa. O livro o livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura. Ali nós vamos encontrar todo um procedimento que resulta das nossas ações. Tudo que vai acontecer na Terra, no espaço, aqui, agora ou depois. Não é? Aqui, agora ou depois. Então, se existindo, obviamente, o livre-arbítrio, a oportunidade, a liberdade de escolher, quando nós escolhemos para pensar ou para agir, naturalmente, nós vamos recolher, nós vamos obter a reação, né? A reação desta ação empreendida. Então, eu gosto de trabalhar com a trilogia: ação, reação e repercussão. Repetindo, ação, toda ação, ela vai definir uma reação contrária. Não tenha dúvida. No seu sentido de equilibrar as forças, os polos.
Isso é natural da vida. E quando você tem uma reação, você naturalmente vai lidar com a repercussão desta reação. Repercussão positiva ou repercussão negativa. Então a reação é um mecanismo da vida que nos convida para pensar, para analisar. Analisando, nós vamos sendo convidados a trabalhar, portanto, com esta repercussão. Então, reação é uma coisa, a repercussão ela traz um outro sentido. A repercussão ela tem a ver com a reparação. A reação ela cheira um pouco o que a gente fala muito em doutrina espírita, expiação. Né? A reação nos chama, nos convida para mudar de posição. Mas mudar apenas de posição não é suficiente. Nós temos que sair proagindo. Proagindo. Então, num primeiro momento, conforme define para nós o texto, eu vou me voltar a ele, com a permissão de vocês, no versículo 3 diz assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. O herdeiro do mundo, a promessa não foi feita para Abraão. O herdeiro do mundo foi prometido muito tempo depois pelos profetas. Quem é o herdeiro do mundo? O herdeiro do Pai Celestial não é o primogênito? Quem é o primogênito? Não é Jesus, que nasceu da tribo de Davi? Olha para vocês verem que interessante. Ele é o herdeiro, ele é o irmão mais velho. Isso não foi dito para Abraão, e não foi Abraão que prometeu. Porque primeiro Abraão foi convidado para um despertamento. Vem, Abraão, vamos para uma outra terra. Eu te prometo uma terra. A promessa era para que ele se transformasse no pai das nações. Abraão. Ele se chamava Abrão. Então, depois de todo o procedimento da saída das terras em que ele habitava, que ele foi em busca, que ele foi viver aqueles procedimentos que caracterizaram os seus testemunhos de fé, quando, por exemplo, o Senhor propôs que ele fizesse um sacrifício, e ele foi então sacrificar a sua joia, o seu bem, a sua preciosidade, que era o seu filho, Isaque. É uma história que a gente precisa de estudar, e eu não vim aqui contar essa história, mas só me referir a ela, porque Abraão chegou no momento em que ele foi sacrificar o filho, no momento final, a história conta que Deus, que na realidade é o Espírito superior que o tutelava, possivelmente o próprio Jesus, não vamos entrar no mérito porque não vem ao caso, diz para ele: não, deixa eu só explicar, porque não foi Deus que conversava com Abraão, e muito menos Deus conversou com Moisés, no seu sentido de Deus, espírito, individualidade. Deus conversa com os homens pelos homens. Em doutrina espírita nós estudamos que Deus não atua diretamente. Ele coloca os homens trabalhando com a matéria. Vamos só abrir esse parênteses, sem querer polemizar de forma alguma, respeitando corações que estão conosco, que têm outras crenças. Mas isso não vai mudar o sentido, porque o Abraão para nós aqui é o Abraão íntimo. É quando nós vamos aceitando os convites do Senhor e saímos daquela condição que
define o incômodo, que define a insatisfação, que define ou um movimento de acomodação, porque Abraão estava num lugar corrompido contra a história. Uma região pagã, e o compromisso dele era potencializar, desenvolver o monoteísmo, a crença no Deus único. Por isso que Paulo vem estabelecendo essa referência de fé em Abraão, a definir que o grande pai da nação, ele se movimentou no mecanismo da fé, da fidelidade, da crença ou da certeza. Porque uma coisa é crer por filosofia. Existe um outro movimento do crer por filosofia e a busca da prática. E existe um fechamento dessa trilogia do crer, da fé filosófica, científica, e que faz com que o primogênito, o filho de Abraão, o filho das nações, que está consubstanciado todo o processo evolutivo do planeta em Jesus, eu sou o filho do homem. Não foi o que Jesus falou em vários momentos? O filho do homem. Ele era o filho de Abraão, que por sua vez ele era filho de Noé. Observe a questão para que nós possamos nos remeter ao procedimento do próprio Adão. Semente, a árvore. Nós estamos falando de genealogia biológica? Ou nós podemos estar conversando aqui sobre todo um procedimento que foi startado em Adão e chegou no ápice em Jesus, o Cristo. Então Jesus é o Filho do homem no seu sentido de, ele é o nosso objetivo. Jesus é o futuro. Jesus é a essência, é o resultado da evolução de todo o planeta. No seu sentido de humanidade, viu, gente? No seu sentido de a humanidade que caminha em busca da felicidade, da plenitude. A plenitude está em Jesus Cristo. Jesus Cristo, espírito, indivíduo, ou Cristo no seu sentido amplo da irradiação, da capacidade do amor na sua totalidade. É quando ele deixa de ser primogênito. Eu vou trazer um outro símbolo aqui para que a gente reflita. Porque existem duas condições. Jesus ser o primogênito, o filho mais velho, de Moisés? Não, ou de José? Só para a gente pensar. Mas Jesus se torna o filho unigênito. A unigetura, a comunhão do filho com o Pai. O Pai e ele são um. Eu e o Pai somos um. Por quê? O Espírito, quando atinge a plenitude, ele opera conforme o Pai se manifesta o tempo todo nele. Ele faz a vontade do Pai. Vocês se recordam quando Jesus disse, eu não vim de mim mesmo, mas eu vim do Pai que me enviou? Uma nova pergunta. Vem do Facebook, Kelly. Kelly, muito obrigado. Quando cometemos um ato que nos arrependemos, mas esse ato fica em nossa mente por toda a vida, isso seria uma consequência? Seria a colheita do que plantamos? Querida Kelly, sensacional a sua ponderação. É necessário que nós possamos operacionalizar no bem. Quando nós falamos em reparação, nós estamos falando da reparação feita
no seu sentido de ajustar o que ficou pelo caminho, focando sempre o que está por vir. Por quê? Eu não posso guiar um carro olhando apenas no retrovisor com as imagens que estão ficando pelo caminho. Mas as imagens que ficam pelo caminho, elas voltam refletidas no retrovisor para que eu possa ter uma noção de espaço, para que eu possa, observando o que vem pela frente, inclusive perceber toda a ambiência. Eu não posso dirigir um carro só olhando para frente. Eu tenho que, inclusive, utilizar o retrovisor do meu lado para verificar se tem algum veículo que possa estar querendo ultrapassar. Não é verdade? Então, nós estamos nessa imagem, nessa figura de imagem que eu estou aqui projetando, para que a gente possa dizer o seguinte: nós estamos emulados, estimulados, ou constrangidos, ou marcados, angustiados, muito mais pelo que passou do que pelo que está por vir. O que está por vir gera expectativa. É o desconhecido, não é verdade? E muitas vezes a adrenalina do desconhecido, ela, para alguns, é algo assim, extraordinário, né? Motivador, enfim. Mas o que nos faz chorar, o que nos faz sorrir, geralmente tem a ver com o passado que ele não fica desligado. Ele não dá para ficar desligado. É impossível você apagar o passado. Então, por exemplo, nós cometemos uma atitude que foi infeliz com um coração. Aí, sempre que nós encontramos com ele, se foi uma marca profunda, de alguma forma esse reflexo volta. O perdão é lei da natureza. É soberanamente o guia de todos os mistérios da natureza. Então nós precisamos, por um ato de inteligência, de sabedoria, perdoar. Perdoar. Não uma vez, quando questionado Jesus, ele disse, e muito menos 7 vezes, conforme está na lei, mas 70 vezes, 7 vezes a cada ofensa. E o perdão, ele não é um movimento de boca. O perdão, ele tem a ver com atitude. Ele tem a ver com reparação. O perdão tem a ver com estado de alma. O perdão para as ofensas, a indulgência para com aqueles que cometem os erros, não é verdade? É o chamado BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão são 3 movimentos que precisam de se intercambiarem. E nessa operação, focando a luz, nós vamos como que limpando aquelas marcas que ficam no passado, pela atitude que o futuro está nos convidando para operar. Então existem marcas que podem demorar muito tempo, mas elas vão ser extirpadas do nosso psiquismo. E isso tudo é favorecido, inclusive, pelo próprio orgulho, que vai cedendo para as expressões mais virtuosas. O egoísmo vai ficando de lado, cedendo também espaço para as aplicações altruísticas, do serviço desinteressado pela caridade. Então, minha irmã, nós podemos dizer que muitas vezes nós temos, sim, algumas coisas muito claras que a gente não consegue apagar. Por mais que a convivência já esteja estabelecida, por mais que de repente você possa se recordar de uma forma assim mais assim
espaçada, mas existem algumas outras marcas que elas se manifestam com muita contundência, só que você não sabe. Isso não está claro para você, que foi uma atitude errônea. E que nós temos que trabalhar no sentido claro do perdão. Vou tentar ser mais claro com você. Você já observou que existem pessoas da nossa relação que nós temos vamos dizer assim, uma necessidade, muitas vezes incontida, de ajudar? Existem pessoas que alguma coisa assim, como que quase que constrange um indivíduo a dar. O indivíduo pediu ele quer dar 20. 20 oportunidades, né? Enquanto outros, o nosso comportamento é muito diferente. E nem sempre a gente entende o que é isso, mas a gente faz. E ai de alguém falar para não fazer. Não é verdade? Aí alguns falam assim, isso é amor. Aí outros falam assim, não, isso é exagero, é emoção. Nós nos tornamos... temos alguns comportamentos mais maternalistas, paternalistas, queremos muitas vezes dominar, mas não queremos perder a oportunidade de fazer alguma coisa em benefício de alguém. Sabe que muitas... E vou dizer que esse movimento acontece até para conosco mesmo. A gente não sabe o porquê, mas eu tenho uma necessidade, eu tenho que resolver isso. Graças a Deus a gente não sabe, amiga. A gente não sabe. Mas muitas vezes é a nossa necessidade de reajustar com o passado. Muitas vezes as nossas profissões dizem isso. Existem profissionais da área da saúde. Vamos pegar um exemplo. Especialistas que lidam com crianças problemáticas, chamadas especiais. Passam a vida inteira auxiliando não só as crianças, mas ampliando o trabalho com seus parentes, seus pais, dando orientações, em consultórios, em clínicas, até em casa espírita com as atividades da evangelização. E o indivíduo, ele se motiva, o amor, o sentimento mais altruístico vai ganhando corpo e ele não sabe o motivo. E alguns se enganam, julgando-se santos, emissários, missionários do alto, que estão no mundo para resolver o problema do mundo. E existem muitos impulsos, ou muitos selos, nós estamos falando de selos aqui da fé, que na realidade eles estão se manifestando porque a nossa consciência está trabalhando de uma forma muito intensa para reparar a atitude do passado. Hoje eu cuido de criança, porque ontem eu desprezei as crianças. Hoje eu cuido dos sofredores, e quem está de fora fala assim, que fulano maravilhoso. Mas se ele não for lá no hospital, se ele não for trabalhar o passe, se ele não for fazer a obra dele, as coisas dele começam a dar errado, a consciência dele começa a cobrar, a vida dele começa a ter transtorno. Por quê? Porque ele criou uma epopeia de trabalho, ou um projeto de trabalho arquitetado pelas suas elaborações mentais e pela autorização que recebeu dos espíritos superiores, e que com isso, inclusive, cria-se toda uma aura magnética, espiritual, para favorecer que ele faça o trabalho, porque ele precisa de reparar. Então ele, por algum motivo, ele desvia do procedimento, ele começa a ter desconforto, a consciência, portanto, começa a gritar.
E por ele estar saindo da sintonia, as coisas começam a dar errado para ele. E ele começa a ficar insatisfeito, inseguro, com medo. A fé dele vai tomando uma dimensão diferenciada. Ele vai ficando mais frágil. Ele vai perdendo o rumo na vida. Aí as coisas começam a desgringolar. Algumas vezes ele fica doente, pode chegar até as obsessões, a desencarnação, e pode chegar no mundo espiritual falido, porque ele abandonou o projeto dele. A pergunta da companheira, ela é tão pródiga, que ela me concedeu aqui várias vias para que eu pudesse percorrê-las de uma forma bem tênue, bem rápida, bem curta, para dizer para vocês que o perdão é um projeto que nós não podemos abrir mão dele. Então, se eu não consigo resolver uma situação que está muito clara, que por mais que eu estou em outra, já convivo bem, mas sempre ela volta, ocupe sua mente com o trabalho. Faça luz, porque isso vai ser resolvido com o tempo. E o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Eu vou tentar atender a companheira de nome... parece que eu estou conseguindo ler o nome dela, Centelha, é isso mesmo? Pode ser um codinome? Está perguntando assim, ou um nome, me desculpem, tá? As outras civilizações que não têm Jesus como exemplo, os chineses, os hindus, os islamitas, os judeus, como fica? Eu já não sei exatamente o porquê que você fez essa pergunta, em qual momento que você fez essa pergunta, mas quando nós falamos, amiga, sobre o monoteísmo, que nós estamos falando do povo hebreu, observem bem, eu gostaria até de frisar uma abordagem que eu fiz logo no início e faço, se possível, em todos os estudos, quando nós nos referimos ao povo hebreu. O planeta Terra, eu convido você a estudar o livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Os Espíritos apontam para nós que há milhares de anos atrás, quando a Terra iniciou um processo de civilizatório, em torno de 40 mil anos atrás, vieram aos bolsões, em etapas bem definidas, milhões e milhões de espíritos vindo de outros orbes. Especificamente da região do Cocheiro, Capela, enfim. E esses espíritos vieram para auxiliar porque eles estavam vivendo um processo de degredo, porque eles não estavam vibratoriamente aptos a permanecer no mundo em que eles habitavam. Estes seres, por inaptidão moral, porque rebeldes, orgulhosos, vaidosos, complicados, foram espiritualmente se afastando do conglomerado da humanidade na qual eles faziam parte. E vivendo um degredo, nessa imigração tão vasta, eles precisavam de um lugar para que eles pudessem, vamos dizer assim, ter uma nova oportunidade para se redirecionarem e poderem depois voltar para o mundo, para junto dos seus pares, dos seus familiares espirituais que já estavam em franco processo de desenvolvimento moral. Estes espíritos tinham uma capacidade muito valiosa na área intelectual, mas como dissemos, mais carentes, com muitas dificuldades no campo moral. Então eles foram convidados pelos espíritos que coordenavam esses mundos para então irem para uma escola em que os estudantes estariam dando os primeiros passos. E assim eles vieram para o planeta Terra,
para encontrar irmãos, ou seja, espíritos que estariam, vamos dizer assim, numa fase infantil. E vindo para cá, eles iriam ter a oportunidade de abrandarem os seus ímpetos, de trabalharem o seu orgulho, os seus egoísmos, numa caminhada muito árida para eles, num mundo primitivo, porque eles vieram de um mundo muito desenvolvido. Então imaginemos aqui agora a Terra que caminha para um processo de muitas mudanças, daqui partirem milhões e milhões de espíritos para habitarem um mundo primitivo. No nosso contexto, não teriam mais carros, celulares, tablets, não teria micro-ondas, forno, televisão, aviação, a ciência oferecendo conforto, o desenvolvimento da alimentação, da saúde, e etc, etc, etc. As academias, os livros, as projeções espirituais, para voltarem para as cavernas. Foi o que aconteceu com eles. E é o que já está acontecendo no nosso planeta. E nós falamos isso não com excesso de rigorismo, com vaidades, ou com determinismo fechado, justiceiro, longe disso. Mas as atrocidades que nós estamos vendo no nosso planeta a toda hora são cometidas por espíritos que estão tendo oportunidades e não estão valorizando-as. Então o indivíduo, por exemplo, que explode uma bomba em nome de qualquer ideal no próprio corpo, para promover matanças de outros corações, imaginem quanto tempo um espírito desse vai precisar de se recompor. Não vai ser em 1, 2 encarnações. Ele vai precisar de muito tempo e muito amor. Estes espíritos estão sendo retirados do nosso planeta. Isso é fato. Então, aqueles que estão cometendo as atrocidades em todos os âmbitos, de uma forma deliberada, sagaz, consciente, pensando só em si mesmos, já está havendo, portanto, um convite para que eles peguem, vamos dizer assim, um passaporte para habitar esses mundos. Só que eles vão chegar lá como líderes. Líderes que terão uma oportunidade de semear os seus conhecimentos. Foi o que aconteceu aqui no nosso planeta. E em meio a esses líderes que vão trazer o conhecimento, como trouxeram para a Terra, em meio deles serão enviados profetas, espíritos numa condição muitíssimo elevada, em se comparando a estes agrupamentos. Se for referir a esses espíritos, avatares aqui, que vieram para a Terra, e que são hoje reconhecidos na história dos povos, lá no mundo de onde eles vieram, eles faziam parte de grupos muito intensos, muito extensos. É como se eles fossem meros, entre aspas, meros colaboradores. Mas aqui eles se tornaram ícones, quase que nós poderíamos dizer alguns, incomparáveis. Tamanho a diferença da distância evolucional. Mas dentro da escala espiritual, estes avatares, eles representam, portanto, aqueles guias que vão ser professores. E dentro de uma jurisdição superior, estes grandes avatares foram convidados por Jesus para comporem um grande colégio, no seu sentido de formar um procedimento, uma estratégia de evolução de todos os povos. Então eles vieram em 4 grandes grupos. 4 grandes grupos. E cada grupo com uma tônica específica de evolução. O agrupamento dos hebreus,
eles vieram com um compromisso de auxiliar na terra na fundamentação da família, pelas suas características raciais, para desenvolver a fraternidade e para trabalharem de uma forma muito intensa a questão da religiosidade, do monoteísmo. Os egípcios tiveram o compromisso de trazerem a fundamentação filosófica, a essência da ciência, que inclusive os hebreus, por conexões históricas e espirituais, herdaram muito destes princípios. Então, é necessário a gente entender que cada agrupamento tinha um compromisso. Então, quando nós falamos de evolução e citamos a árvore, trabalhando a ideia dentro dos princípios de Adão a Jesus, de Moisés a Jesus, de Abraão a Jesus, eu saltei aqui, né? Eu já fiz só uma inversão de Moisés com Abraão. Mas a ideia é o símbolo e não o caractere, não a especificidade do povo. Porque juntando, unindo todos os projetos dos egípcios, dos hindus, que depois se subdividiram nos hindus arianos, e nos hebreus, guardando uma observação como Emmanuel fez de uma forma extraordinária, representando o mundo espiritual superior, Emmanuel teve esse papel de se referir com muita prudência à raça amarela da China milenar, da China antiquíssima, a definir que os chineses, não os chineses conhecidos agora, mas os chineses de um tempo que nós podemos subentender que está bem ajustado a um contexto mais antigo, talvez até dos próprios egípcios, eles reservavam uma missão muito especial. Então, todos nós, para terminar, que o tempo voou hoje. E a gente acabou saindo um pouquinho. Mas todos nós temos na nossa intimidade, minha amiga, aspectos dos arianos, aspectos dos hindus. Não estamos falando de castas, mas da essência filosófica. Todos nós temos aspectos da cultura, não a cultura atual, mas da essencialidade da raça amarela. Todos nós temos aspectos da essência da filosofia espiritualizada dos egípcios, lá do antigo império. Todos nós temos aspectos que nos remetem a pontos que a história auxilia para despertar estes caracteres. E por isso nós reencarnamos, querida amiga, em vários lugares. Nós reencarnamos em vários povos. Nós estamos sendo convidados o tempo todo para lidar com o nosso passado. Por quê? Uma vida só não basta para a gente atingir a plenitude. Não basta. E se não trabalharmos com os horizontes do futuro, a nossa conversa aqui, ela perde o sentido. Se eu não tiver a humildade de reconhecer que Deus é Deus do universo, e por isso Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai. Se não fosse assim, Ele teria nos dito. E que há ovelhas que inclusive não são desse aprisco, mas que todas as ovelhas um dia estariam e estarão reunidas num só rebanho, na direção de um só pastor.
Se eu não conversar, se eu não discutir, se eu não estudar, a felicidade celestial, porque ela não é plausível discuti-la aqui da terra. Por isso é que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, o item 20, a felicidade não é desse mundo. A vida aqui na terra perde o sentido. Se nós vamos ou não vamos discutir a história espiritual do planeta, a transmigração dos povos, o intercâmbio entre os mundos, entre os planetas, eu posso deixar isso de lado, respondendo ao Medina, querido amigo, perguntas e ponderações sempre inteligentes. Isso não vai alterar o preço do euro, nem do dólar, viu, Medina? Porque o nosso foco aqui é outro. A doutrina espírita nos dá condições de discutir. Mas o nosso trabalho aqui, ele tem uma outra objetivação. O nosso trabalho aqui é um trabalho de caráter universal. O nosso princípio aqui é da espiritualidade. Não é de espiritismo, não é de judaísmo, não é de protestantismo, não é de catolicismo. Não. Nós estamos aqui à luz da doutrina espírita, sem dúvida alguma. Mas o nosso objetivo aqui principal é entender um pouco do que está acontecendo com cada um de nós. Porque se a felicidade não é desse mundo, eu vou desistir dela? Não. A felicidade não é desse mundo. Disse Jesus para Pilatos: o meu reino ainda não é daqui. O que define se ainda não é porque será. Por que vai ser comigo e não foi com meu pai, com meu avô? Por que a felicidade não foi uma felicidade esperada pelos egípcios naquele tempo? Pelos romanos? Pelos gregos? Por quê? Por que isso? Deus é injusto, se eu for pensar assim. Então todos nós estamos a caminho da felicidade. Isso é promessa. Eu sou filho do homem. O reino de Deus ele não é de intelectual. O reino de Deus não pertence aos maiores da terra. Então como assim? Se para muitos a felicidade se resume em ter. Por que o desafio do Evangelho é dizer que a felicidade está em ser? Ser espiritual. Ser amor. Ser bondade. Ser justiça. Ser amizade. Aí que está a felicidade. Por que Jesus falou para nós, conforme a descrição do capítulo 18 de Mateus, que o reino de Deus era das crianças? Ué, mas no reino de Deus não pode ser dos adultos? Dos velhos? Como assim? Então são símbolos. São figuras que definem para nós o que é a essência que vale. A criança que Jesus se refere é a pureza delas, e não a idade delas. O que elas fazem é o que está dentro do coração delas, porque a criança supostamente não está maculada ainda pelos exemplos negativos dos pais, porque a educação começa em casa. Embora a gente ache que a educação vai para a escola, ou a gente terceiriza a educação porque a gente não tem tempo, tem que trabalhar. Aí o pai que tem 10 filhos, raridade na atualidade, esse pai é desafiado quando vê o comportamento dos 10 filhos que foram criados iguais. Mas são 10 filhos diferentes, com tendências, com habilidades, com sentimentos, com caráter, com índole específica daquele espírito que reencarnou. Se ele não tiver visão da reencarnação, ele vai só dizer assim: por que tudo é diferente? Ele pode até ter uma resposta. Não sei se é filosófica ou religiosa. Mistério de Deus.
Mistério de Deus não nos convence, no seu sentido, de simplesmente aceitar que é o mistério de Deus. Se é mistério de Deus, o cientista, ele não aceita. Ele vai procurar compreender esse mistério. E ele pode até tirar Deus do contexto, como a maioria dos cientistas o fizeram na história. Ele tira Deus. Ele não acredita em Deus, porque o Deus que foi passado para ele é o Deus do dogma. É o Deus injusto. É o Deus que é uma força que transcende as nossas percepções e que também não se explica. Não, ele tem que trabalhar com os fatos. Ele tem que mensurar. Ele tem que trabalhar com energia para poder quantificar. Mas a maioria dos cientistas, seja na Terra ou nos céus, no plano espiritual, eles se curvam à extraordinária magnitude do Senhor, embora não consigamos nem mensurá-la. Eles percebem que Deus é soberanamente justo. E o que controla o universo são suas leis matemáticas. São equações que, a cada passo, a humanidade vai desenvolvendo e verificando que os caminhos são diferentes, mas o fim é o mesmo. A lógica, a perfeição. Somos limites ou somos limitados? Mas os nossos limites existem para serem superados, serem vencidos. E foi Jesus quem nos revelou, dizendo: o Antigo Testamento afirmou e eu reafirmo: sede vós perfeitos. Não está escrito? Vós sois deuses? Sedes Deus ou deuses. Porque Deus é luz. Eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois filhos da luz, na expressão paulina. Então, que luz que é essa? É energia? É espírito? É amor? Qualquer afirmação minha, ela é temerária, porque ela não pode ser matematicamente provada, mas ela pode ser sentida, decodificada pela sua, pela minha, pela nossa intuição, pela nossa capacidade divina, pela nossa filiação que nos projeta para além dos horizontes humanos. A felicidade não é da terra. A felicidade não pode ser comprada. A felicidade não é dada. A felicidade é conquistada pela fé raciocinada em bases seguras, em bases prudentes, em bases metafísicas, em bases parapsicológicas. A fé pode se estabelecer em bases mediúnicas, místicas. Amigo, amiga, irmã, irmão, a fé, ela é inexplicável. Mas quanto mais o espírito progride, mais ela aproxima o ser, a criatura do Criador, o onipotente, o onipresente, onisciente, o Senhor das nossas vidas. Com muita alegria no coração, eu gostaria de convidá-los para que na próxima semana a gente possa trabalhar o versículo 15, 16 em diante, do capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos. E para que a gente possa finalizar o nosso programa, que eu confesso para vocês, nos ofereceu muitas surpresas agradáveis, o convívio com vocês, esse processo de intercâmbio, de troca de experiência. Eu gostaria então de finalizar o nosso trabalho trazendo o Espírito Emmanuel, esse evangelizador do Brasil. Emmanuel nos oferece uma página belíssima no livro Religião,
dos Espíritos, que é um livro que foi desenvolvendo temas do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Nós vamos encontrar a lição intitulada Felicidade e Dever. Uma lição de 13 de julho de 1959, quando Emmanuel diz assim, e com as palavras de Emmanuel eu irei me despedir, de verdade agradecendo a todos. Emmanuel diz assim: a procura da felicidade assemelha-se, no fundo, a uma caçada difícil. Taxando-a por dom facilmente apresável, há quem a procure entre os mitos do ouro, enferrujando as mais belas faculdades da alma, na fossa da usura. Quem a dispute no prazer dos sentidos, acordando no catre da enfermidade. Quem lhe suponha a presença na exaltação do poder terrestre, acolhendo-se à dor de extrema desilusão. E quem a busque na retenção do supérfluo, apodrecendo de tédio, em câmaras da preguiça. Não há, amigo, felicidade, contudo, sem dever corretamente cumprido. Observa, pois, o dever de que a vida te incumbe. Vê-lo-ás, hora a hora, no quadro das circunstâncias. Na fé que te pede serviço, no serviço que te roga compreensão, no ideal que te pede caráter, no caráter que te roga firmeza, no exemplo que te pede disciplina, na disciplina que te roga humildade, no lar que te pede renúncia, na renúncia que te roga perseverança, no caminho que te pede cooperação, na cooperação que te roga discernimento. Por mais agressivos se façam os empeços da marcha, não te desvies da obrigação que te recomenda o bem de todos. Sempre que puderes e quanto puderes, seja onde for, porque te mostres leal a ti mesmo, é possível que a maioria te categorize à conta de ingrato e rebelde, fanático e louco. A maioria, no entanto, nem sempre abraça o direito. Não podes esquecer que, no instante supremo da humanidade, ela, a maioria, estava com Barrabás e contra o Cristo. Cumpre, assim, o teu dever. E tomando da terra somente o necessário, a própria manutenção, de modo a que te não apropries da felicidade dos outros, estarás atingindo a verdadeira felicidade, que fuge sempre, como bênção de Deus, na consciência tranquila.
na consciência tranquila. Chico Xavier, certa feita, disse que muitos julgam que a felicidade é ter o que não precisam, enquanto a felicidade é viver apenas com o necessário. Que Deus nos abençoe. Que Jesus, o nosso Mestre e Senhor, esteja sempre conosco, nos inspirando nessa marcha abençoada. Que a espiritualidade amiga continue envolvendo todos os lares aqui representados. Mas também suplicamos, Senhor, que essas luzes do conhecimento, do entendimento, da caridade, da fraternidade, do discernimento possam se transformar em cimento para atender a tanto sofrimento que campeia nesse mundo de tantas dores. Abençoe, Senhor, e que a paz se faça primeiramente no domínio de nossos corações, mas que ela também possa ser oferecida por aqueles que se candidatam no ministério da pacificação dos seus lares, da sua comunidade e em todos os lugares que o Senhor nos convida para operacionalizar. Desejo a todos uma boa noite e que possamos estar juntos nos próximos eventos. O estudo das cartas de Paulo, nestas noites tão aconchegantes das quartas-feiras. Um beijo no coração de todos. Ave, Ave, Ave Cristo. Que assim seja.